Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Jucares e Você, feito com muito amor e carinho para você que está aí nos assistindo. E hoje o nosso programa está imperdível. Vamos falar de teatro, artesanato, música, show, não é mesmo, pai? Vai ser muito bonito, como sempre, feito com muito carinho e amor para você. O próprio nome diz, né? Jucares e Você. A mensagem do educador do dia de hoje é sobre o homem da capa preta e o chapéu de aba larga. Uma mensagem assim maravilhosa. E hoje no nosso quadro Brilho no Olhar teremos a presença da Sandra Roberta Agostinho, lá da Estofaria Roberto Agostinho. Uma pessoa encantadora que nos cedeu algumas peças do nosso cenário, não é, pai? É, para embelezar mais ainda, né? É verdade. O nosso programa. No quadro Sem Dúvidas, que é aquele espaço reservado a responder as suas dúvidas, como pai, como mãe, com professores, avós, que a equipe educacional Jucares e o Conselho dos Notáveis nos ajudam a levar uma mensagem educacional para vocês. E teremos também a presença do Alessandro Pini, da Arte Cor, um dos nossos apoiadores culturais, falando sobre carro, mecânica e dando uma dica imperdível para você. E hoje iremos estrear o quadro O que toda criança e jovem gostaria que os pais soubessem. São mensagens assim valiosas que facilitariam muito a vida de todos os pais, a gente prestasse atenção nesses detalhes tão importantes. E para você que gosta de música, vamos falar da banda O Chefe da Casa, uma banda assim maravilhosa. Vamos sortear ingressos do Marco Luque, aquele do CQC, do Motoboy, isso mesmo. E eu não poderia deixar de falar da nossa querida entrevistada, Flávia De Soldi, escritora, atriz, professora de teatro, uma pessoa assim encantadora. Tudo isso e muito mais. Eu vou para o intervalo, volto, é rapidinho, me espere. Olha, eu acredito que assim, acima de tudo, né, o teatro ele tem que causar reflexão, porém com uma dose de entretenimento, né? Jucares e Você. Apoio Cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Miquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Artcor Automotiva. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa. E hoje a nossa convidada é Flávia De Soldi. Ela é professora de teatro, atriz, escritora, uma pessoa assim maravilhosa. E você que está em casa, você gosta de teatro? Você sabe os benefícios que o teatro pode te trazer? Ele pode melhorar e aumentar a sua autoestima. Nada melhor do que receber os aplausos da plateia. Pode melhorar a timidez. Se você é um aluno que tem aquela dificuldade em apresentar algum trabalho, ele pode estar te ajudando. Aprimora a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, porque o teatro faz você se colocar no lugar dos outros também. Faz com que a criança, o jovem, se conheça mais. Interpretando novos personagens, ele acaba conhecendo as suas qualidades e os seus defeitos e desenvolve a consciência corporal e a coordenação motora através de danças, de aula, de expressão corporal, não é mesmo, pai? Com certeza. E além de tudo isso, ensina a trabalhar em grupo, desenvolve habilidades cognitivas como memória e raciocínio, expande o repertório musical, melhora o desempenho escolar, como você já falou, e também propicia o fazer poético. Mas para se conseguir tudo isso, precisa saber o que está se fazendo. E para se fazer tudo isso bem, qual é a formação necessária para um professor de teatro?
Bom, a formação necessária para um professor de teatro, como para qualquer professor, né? Acima de tudo é a licenciatura, né? O ideal é que o professor seja licenciado, porque a partir da licenciatura ele vai saber trabalhar pedagogicamente, como qualquer outra disciplina. E aí a formação vem em artes cênicas mesmo, né? É uma faculdade de artes cênicas, ou então existe a opção também da faculdade de educação artística, que tem a habilitação em artes cênicas. Né? Então é um curso que é um pouco mais modulado, porém também é bem bacana e funciona para dar aula de teatro. Legal, muito bom. Flávio, o que o teatro representa na sua vida? Difícil? Eu acho que tudo, né? Hoje tudo. Porque eu me vi assim, saindo do estudo e conseguindo viver com o teatro na prática, seja como atriz, seja como professora. Então, todas as áreas, para mim, o teatro me supre, né? Supre o meu lazer, eu gosto de ir ao teatro, eu gosto de prestigiar amigos, de ver espetáculos, eu gosto de fazer o teatro, seja como um trabalho profissional, né? Seja como atriz, eu gosto de ensinar o teatro. Então, acho que para mim é tudo. Tem tudo para dar certo, viu? Com certeza. É o amar aquilo que se faz. Exatamente. E o que te levou a escolher essa profissão? Eu sempre gostei, os meus pais sempre me levaram, desde criança, né? Isso foi muito importante para mim. Eu cresci assistindo teatro. E aí chegou um ponto em que eu não queria mais assistir, eu queria estar lá, né? Eu queria estar junto, eu tinha vontade de subir no palco e ir lá falar com aqueles personagens, né? Ser um daqueles personagens. Aí eu resolvi que eu queria fazer teatro. Aí minha mãe sempre me apoiando, sempre, né? Falando, vai. Aí ela achou pra mim uma oficina dessas que faz, assim, na escola de bairro, né? E eu comecei a fazer essas oficinas. Eu era bem criança, eu tinha 9 anos. Aí comecei a gostar muito. Aí não parei de fazer. Depois eu quis fazer um curso mais aprofundado, né? Uma coisa mais profissional. Fiz o curso técnico. Aí quando eu fui escolher a graduação, resolvi fazer a graduação também focada para as artes cênicas. E aí não parei mais. Poxa, que bacana. E Flávia, aqui no nosso programa nós temos um quadro chamado Brilho no Olhar. E hoje nós temos a presença da Sandra Roberto, uma pessoa muito especial. Então vou convidar você, meu pai, e você que está aí em casa para assistir conosco. Vamos lá. E hoje, no nosso quadro Brilho no Olhar, eu tenho duas pessoas mais do que especiais. A Sandra Roberta Agostinho e o Roberto Agostinho Júnior. Duas pessoas assim que sonharam lá no comecinho do Jucares e Você esse sonho conosco, emprestando várias peças do nosso cenário. Então eu quero começar o nosso quadro agradecendo vocês pelo carinho. Agradecemos a oportunidade. Essas peças, assim, eu recebo vários e-mails falando: poxa, Thaís, eu estava zapeando na televisão e vi um cenário tão legal que eu parei para assistir, gostei do programa. Então, muito obrigada pelo carinho mesmo. Roberto, fala para mim, o que motivou você a escolher essa profissão? Bom, primeiro eu gostaria de estar agradecendo o convite, né? Estar aqui participando desse programa. O que não teve algo assim que tenha motivado em específico, não tem como desassociar o nosso nascimento e crescimento da tapeçaria. Eu, por exemplo, tenho 35 anos, eu cresci na tapeçaria, eu tomava mamadeira debaixo da mesa do meu pai, as minhas brincadeiras e da minha irmã eram no quarto de espuma que a gente tinha. Então, assim, eu cresci dentro da tapeçaria, né? Tudo que nós vivemos até hoje foi dentro de uma tapeçaria, então não tem como te citar algo em específico, isso motivou trabalhar na tapeçaria ou não. Nossa vida foi dentro da tapeçaria, então a gente só deu sequência que o meu pai sempre ensinou a gente. E pelo carinho que vocês fazem e falam, acho que não precisa falar mais nada, né? Olha, meu pai sempre falou que mesmo que nós fôssemos ricos, a gente continuaria sendo tapeceiro, né? Uma coisa que eu amo tapeçaria, eu não sei fazer outra coisa que não seja o ramo de estofados. Eu acho então, que isso que é importante, amar, né? Exato. O que faz. Lógico que fazemos pela parte financeira, claro, mas o amor àquilo que a gente faz não tem como
esconder isso. Eu amo realmente o que eu faço com muito carinho. Todas as peças que eu faço para o cliente, eu faço como se estivesse fazendo para minha casa realmente. Então a gente deposita em cada peça realmente uma dedicação enorme, assim. Então cada projeto que a gente faz é feito com muito carinho, muito amor mesmo. Poxa, Sandra, fala para nós o diferencial da estofaria Roberto Agostinho. Eu acredito, boa tarde, Thaís, muito obrigada pelo privilégio, é um presente para mim hoje, assim, no aniversário do meu irmão, tá podendo, né, eu acho que Parabéns. O diferencial é o amor que meu pai tinha pela profissão. Eu sei do início da história do meu pai, o meu pai pediu para aprender a profissão sem ganhar nada. Ele falou, eu quero nem ficar aqui para varrer o chão, mas eu quero aprender essa profissão. Então o amor que meu pai tinha pela profissão é o que eu falo pro meu irmão, que foi assim, o amor ao trabalho e o respeito ao cliente foi o fruto do meu pai para os filhos dele. Então, assim, acho que o diferencial, porque a gente ama o que a gente faz. Eu não consigo, eu fui bancária, eu trabalhei em hospital, eu ganhava muito por ser, né, a idade que eu tinha, mas o dinheiro que eu recebia fazendo aquilo não pagava o prazer que eu tenho hoje. Você conhece, né? Você esteve lá comigo. Não tem. O meu prazer é estar ali. Então, acho que o nosso diferencial é a gente fazer aquilo não apenas pelo lado financeiro, mas porque é uma realização pessoal mesmo. A gente olhar aquilo e falar, nossa, a gente tem um pedaço que o que a gente gosta é de preservar a história. Você teve lá, você falou da decoração, cada coisa que tem ali tem um simbolismo, um significado especial pra gente. É o tempo que nós vivemos com nosso pai, irmãos, avós, então cada pedaço, então, resgatar. Um cliente chega com uma peça, olha, tá quebrado, pertenceu ao meu avô. Então a gente entende, porque é assim na nossa vida, a gente poder... Sente na pele. Né? De saber que aquela peça não é um móvel velho, tá quebrado. A gente sabe que aquilo ali tem uma história de vida que acompanhou. Então acho que o nosso diferencial é a gente tem prazer em resgatar a memória, que hoje em dia é tão descartável, né? Hoje joga-se tudo, até as pessoas se tornam às vezes descartáveis, né? Então acho que o nosso diferencial é esse, é resgatar o passado, porque nós só estamos aqui hoje fruto do meu pai, da minha irmã, que trabalharam a vida inteira, né? Não estão mais conosco, mas acho que eles iam ficar muito felizes de ver que no aniversário do meu irmão, depois de tudo que a gente passou, o amor ao nosso trabalho nos manteve de pé. E eu posso dizer que com certeza ele está vendo, viu? E está muito feliz. Fala para mim, eu acredito que vocês passaram por muitos momentos bons na profissão de vocês. Mas tem aquele que mais se destacou, Roberto? Olha, momentos bons na tapeçaria eu realmente tenho vários, né? Porque foi lá que eu passei o tempo que eu tive de convívio com meu pai e com a minha irmã, que infelizmente faleceram, foi dentro da tapeçaria. Então, todos os momentos ali foram realmente prazerosos. Mas um dos momentos de maior alegria nossa ali foi quando nós fechamos o contrato com uma multinacional, que nós fizemos um serviço dentro do estádio do Morumbi, que foi um momento que nós estávamos realmente passando uma dificuldade financeira muito grande, e foi depositado a confiança no nosso serviço para poder fechar esse serviço e fazer para a LG, né? Ali foi um momento assim de muita alegria, porque nós estávamos vendo o nosso trabalho reconhecido e também uma forma de sairmos desse endividamento que nós estávamos, né? Então eu lembro que esse dia que nós fechamos um contrato com a LG, que fomos fazer serviço para o estádio do Morumbi, fiz o camarote no estádio do Morumbi, foi um momento muito alegre, é a mão de Deus, alegria. Né? Foi, sempre direcionando pessoas boas como você. Foi mesmo, graças a Deus ali, aquele dia foi um momento muito legal, assim, que eu lembro que tanto eu quanto a Renata, que era minha irmã e meu pai, a gente festejou bastante esse dia, foi a realização, né? Saber que aquilo que meu pai começou fazendo sofá numa mesa de cozinha, num cômodo que era onde meu pai trabalhava, depois veio o nosso serviço indo para locais conhecidos, né? Fizemos já serviços para fora do Brasil, para políticos, para pessoas bem conceituadas, então foram vários momentos, mas um especial foi esse que fizemos lá no estádio do Morumbi. Bacana.
Sandra, fala pra mim o seu maior sonho. O meu maior sonho é ter a minha grife junto com o meu irmão. Ter a nossa grife, a gente poder confeccionar, porque até então nós só podíamos prestar a mão de obra, né? Nós éramos apenas prestadores de serviço. E como Deus usa as coisas, né? A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E num momento em que muita gente achou que nós iríamos fechar com o falecimento da minha irmã e depois, em decorrência disso, meu pai faleceu, nós tínhamos duas saídas. Ou a gente fechava, íamos cada um procurar, ou a gente ia seguir aquilo que era o sonho do meu pai, né? E aí meu irmão me fez o convite para que eu me tornasse sócia dele, e em virtude disso nós tivemos que mexer no contrato, e hoje a gente pode até comercializar obras de arte. Então aí abriu-se o leque, porque nós dois somos apaixonados, né, por arte, então a gente está conseguindo agregar outros tipos de arte à nossa. Então está sendo muito legal. A gente tem projeto aí para o ano que vem, não estarmos apenas reformando, mas confeccionando, criando os nossos próprios móveis e tudo dentro da legalidade. Então isso pra gente tem sido assim uma realização de essa novidade para nós, né, de estar agregando outros artistas também, que a gente vai ter nosso tecido exclusivo, tudo. Então Deus tem aberto as portas e colocado pessoas que têm a mesma linguagem que a nossa. E quando eu estive lá, eu fiquei sabendo de saraus. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para o nosso público. Eu sou suspeita para falar do sarau. Nós tivemos 3 edições e era um sonho meu e do meu irmão. Porque assim como uma das dificuldades que nós vimos depois do falecimento do meu pai e da minha irmã, é que nós sabíamos trabalhar e nós não tínhamos muitas vezes a oportunidade. As pessoas, por não nos conhecerem, conheciam meu pai e minha irmã e não conheciam quem era eu e meu irmão. E principalmente por nós termos uma linguagem diferente, uma vestimenta diferente, nós chocávamos um pouco. E às vezes as pessoas tinham um preconceito conosco. Então a gente sabe que, graças a Deus, em São Bernardo tem muito artista bom e que não tem uma vitrine. E aí nós pensamos, por que não abrimos as nossas portas para que esses artistas possam mostrar aquilo que sabem fazer? E daí surgiu uma parceria, que um vai desenhar o estofado, o outro vai fazer o tecido. Então a gente está vendo que... E eu, ali no sarau, eu conheci meu futuro marido. Olha. Então, assim, foi uma experiência incrível e a gente está pensando em fazer a 4ª edição. Você é nossa convidada, mas claro. Com certeza eu irei. É uma pena, porque o nosso tempo assim é muito curtinho. Então eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem junto com os contatos de vocês para os nossos telespectadores. Eu acho que a mensagem que eu tenho é que a família é a base de tudo, né? Você está junto com o seu pai, você sabe disso. E uma vez meu irmão me falou no programa que juntos nós somos mais fortes, né? Então eu acho que a prova é que as pessoas banalizam os relacionamentos, as pessoas acham que a família é uma instituição falida, e a mensagem que eu tenho para dizer é que não, que a família é uma instituição de Deus, e que eu louvo a Deus pela família que Ele me deu, pelos anos que eu vivi com a minha irmã e com meu pai, que eu agradeço a Deus pela vida do meu irmão, que é meu sócio, meu companheiro, meu cúmplice, e que eu estou muito grata. Então, persista na sua família, que é um presente de Deus. Poxa, olha que entrevista maravilhosa, estou assim aqui emocionada, arrepiada. Vocês falam assim com muito amor, vocês têm o brilho no olhar, realmente, né? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês, foi um prazer. Nós estamos sempre com as portas abertas aqui, né? E sintam-se sempre à vontade de estar aqui. Muito obrigada. E você que está aí em casa, gostou? Corre lá, dá uma visitada na loja deles, é assim maravilhoso, vocês vão ficar encantados e não vão querer mais sair de lá. Eu passei a tarde lá quase 2 vezes, fantástico. E você que tem aí, conhece alguém que tem esse brilho no olhar, manda um e-mail pra gente, tá? Vou ficar esperando.
Fantástica essa Sandra Roberta, não é, pai? Que trabalho maravilhoso. E que talento, né? Que talento. Dar nova vida a móveis, utensílios que muitas pessoas às vezes deixam de lado, ela consegue trazer a vida novamente. E mais uma vez, Sandra, muito obrigada pelo esse cenário maravilhoso que você nos proporciona, viu? Obrigada de coração. Flávia, como que foi a sua estreia nos palcos? Na verdade, a minha estreia foi nas ruas, não nos palcos. É mesmo? Eu comecei fazendo teatro de rua. Então, a gente apresentava em parques, apresentava em praças públicas. Era um trabalho bem legal, bem diferente, assim, que era com palhaços. Então, a gente estava tendo sempre que lidar com todo tipo de interferência, né? Seja de trânsito, climática, foi um desafio, assim. Aí depois a minha primeira peça em palco, mesmo palco italiano, foi uma peça da Agatha Christie, um suspense. Aí foi outra experiência que também foi muito, muito interessante. Você deve dar uma adrenalina ali na hora. Dava assim, ficava todo mundo assim, arrepiado, mas era bem gostoso de fazer. Mas são experiências ímpares na vida, exatamente. Não? Bem, o teatro ao longo dos séculos e mais séculos de existência, ele sempre também foi usado como importante ferramenta de fazer política. Sim. Né? Através dos personagens, não sou eu que estou falando, é o personagem. Se passavam-se muitas mensagens, algumas que levavam as pessoas a refletirem sobre as condições socioeconômicas e mesmo culturais de um país. Você tem essa noção dessa importância que é o teatro na vida das pessoas, essa reflexão que as peças teatrais podem levar, e como dosar isso para que, de repente, você não vá ao teatro só para ouvir falar mal assim, do governo ou de alguma instituição. Esse equilíbrio, como que você busca? Olha, eu acredito que, assim, acima de tudo, né, o teatro ele tem que causar reflexão, porém com uma dose de entretenimento, né? Porque a gente já assiste os jornais, a gente sabe o que acontece no mundo, a gente sabe que a situação aí, todo lugar tá tensa, tá complicado, né? E falar sobre esse tema exige esse cuidado, né? De que você tá tratando com pessoas que saíram de suas casas, elas foram até o teatro, né? Buscar algo que enriqueça, né? Que deixe a alma delas mais leve. Né? Então, assim, trabalhar isso de forma que não seja só uma discussão política gratuita, né? A pessoa ela tem que adquirir isso, ela tem que absorver isso, porém de uma forma leve, para que ela vá para casa dela pensando, mas também lembrando com prazer, assim, do programa que ela assistiu, né? Da peça. Poxa, que bacana. Flávia, nós temos uma matéria no ponto aqui, sem dúvidas. Vamos lá, pai? Vamos lá. Você aí em casa, vem com a gente. Bem, vamos ao quadro Sem Dúvidas. Quem nos manda uma pergunta hoje é uma senhora de São Caetano, e ela diz o seguinte: minha filha tem 8 anos e mente demais. Outro dia chegou da escola dizendo que a professora gritou com ela e agarrou pelo braço. Quando vi as marcas roxas dos dedos da professora em seus braços, perdi a cabeça. Fui até a delegacia e fiz um boletim de ocorrência por agressão. De posse do BO, fui até a escola para pedir no mínimo a demissão da professora. Lá passei a maior vergonha da vida. Minha filha tentava passar de uma classe para outra pela janela do lado de fora da escola. Coisas de crianças nessa idade, mas as classes eram no 2º andar. E a professora gritou para ela tomar cuidado e a segurou pelos braços quando ela estava quase caindo. Na verdade, ela salvou minha Peraltinha. Além do vexame, o delegado me disse que posso responder por falsa denúncia. Isso não me preocupa, porque sou mãe e quis proteger minha filha. O senhor não faria o mesmo? Tenho medo de que a escola persiga minha filha e a professora se vingue, fazendo-a repetir de ano. O que posso fazer para proteger minha filha, já que ela não quer sair da escola por causa das amiguinhas? Bem, minha senhora, nós estamos diante de uma criança que quer chamar a atenção de qualquer maneira. Ou seja, pelas mentiras, ou colocando até a sua vida em risco, né? Passar de uma janela para outra no 2º andar da escola
realmente uma queda ali poderia ser fatal. Em nenhum momento a senhora se refere a uma advertência à sua filha, não é? Ela está preocupada com a professora, com a escola, a senhora mesmo disse que ela tem o hábito de mentir, então acho que caberia, sim, primeiro uma conversa muito séria com a sua garota sobre o que está acontecendo, o que está faltando em termos de atenção e que esse não é um caminho seguro a ser seguido. A escola, acredito que tenha falhado no momento em que não comunicou à senhora como mãe ou ao seu esposo o que tinha acontecido de fato. Talvez preocupada por a escola não oferecer segurança e a sua filha ter saído lá pela janela. Então isso fez com que a senhora tomasse, assim, num primeiro momento, essa postura de procurar um boletim de ocorrência. Acredito que se for numa boa escola e uma professora sensata, ela não vai criar problemas ou querer prejudicar a sua filha em relação a isso. Quanto às mentiras, nós é que acabamos ensinando os filhos a mentir. Olha, fala que a mamãe não está, avisa que eu não vou porque aconteceu isso, você não desmente a mamãe. E a criança percebe que mentindo ela consegue fugir de algumas situações. Agora, todos nós que temos filhos, nós precisamos aprender a ouvir a história até o final, os acontecimentos. Se ela tivesse perguntado, mas por que ela gritou? Como que foi que ela te segurou os braços ou te agarrou para te machucar desse jeito? A senhora não teria passado por todas essas situações. Isso me lembra uma história que parece piada, mas dizem que é verdadeira. Um garoto chegou em casa muito triste, a mãe perguntou: o que aconteceu, meu filho? Você está tão assim, assustado? Mãe, é que eu cortei caminho pelo campinho. O campinho, meu filho, quantas vezes eu lhe disse que não é para passar por aquele lugar. Tem pessoas usando drogas, casais fazendo coisas que não podem. Poxa vida, quantas vezes eu te falo, mas o que você viu que você está tão assustado assim? Eu vi o carro do papai. Impossível, meu filho, o papai foi para São José dos Campos. Não, ele estava lá com a tia Vilma. Tia Vilma, você tem certeza disso? Tenho. E aí? Ele estava beijando ela, beijando meu filho. E aí? Ele abriu a blusa dela, mãe. Cala a boca, moleque, vai pro seu quarto e fica quieto. Quando o esposo chegou à noite, ela preparou um belo do jantar. O marido até estranhou. Nossa, quanta coisa bonita na mesa, porque hoje é um dia muito especial, muito marcante na nossa vida. E o nosso filho tem algo interessante a lhe contar. Chamou o garoto e o garoto começou a contar a história e o homem ali com o garfo no meio do caminho para sua boca, ouvindo a história do carro no campinho da tia Vilma. Quando chegou na parte da blusa, ela disse: continua, filho. Aí, mãe, ele fez na tia a mesma coisa que o tio Osvaldo fez na senhora quando o papai foi viajar. Imagina o que aconteceu, né, gente? Se essa mãe tivesse escutado a história até o final, as coisas não teriam um fim tão triste como essa história. Bem, pode parecer cômico, mas se aplica exatamente a essa situação. Ouçam a história, a professora gritou, a professora bateu, fez isso, fez aquilo outro. Tire, jogue o verde, colhe o maduro, porque aí a senhora não corre o risco de fazer uma falsa denúncia que pode até reverter num processo por defamação e calúnia contra a senhora, e também a senhora dá uma importante lição de vida para os filhos, que é não mentir e assumir responsabilidades pelos seus atos. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Maravilhosa a sua resposta, viu, pai? Parabéns, como sempre. Muito gentil. E você em casa, gostou e tem alguma pergunta que queira que o professor Juca responda? Manda um e-mail pra gente, jucaresevocê@gmail.com. Eu vou chamar o intervalo e volto rapidinho. Me esperem. Jucares e você. Apoio Cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria.
Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Viajar Melhor, www.viajarmelhor.com.br. Vassoler Dance Club. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com a Flávia Desoldi. Um bate-papo assim encantador. Flávia, o que você passa, ensina para os seus alunos nas aulas de teatro? Bom, a princípio, as primeiras aulas são focadas para conhecer a turma, né? E a turma se conhecer. Então, a gente trabalha muitos jogos de interação, dinâmicas de grupo. Depois que tem essa passagem, né? Que o aluno já sabe com quem que ele está trabalhando, o professor também. Tem-se jogos de exposição, que são jogos que vão trabalhar a timidez, que vão trabalhar a expressão corporal do aluno, né? E depois a gente começa a fazer as improvisações, que são as montagens de cenas. Os alunos começam a ter contato com textos de teatro e a gente começa a apresentar para o grupo e trocar essas ideias, essas informações. Bacana, né? Eu vou contar. Você falou que não, mas eu vou contar. A Flávia foi aluna da nossa escola, do Jucarte Faria, né? Foi lá do 5º ao 8º ano, na época não ia até o 9º, né? Até o 9º. E a Thaís foi professora, Pois né? De foi, língua portuguesa, só. literatura. Olha, eu já contei, né? E agora Não ela vale, retorna à nossa escola, não mais como aluna, mas como professora, né? Na época a gente não tinha a mínima ideia que você viria a ser uma professora de teatro, uma artista. Mas eu tinha plena certeza que aquilo que você escolhesse, você brilharia. Ah, que bom. Porque sempre foi uma excelente aluna e agora uma excelente professora também. Os alunos estão satisfeitíssimos e Eles os pais amam. também, né? Que bom. E principalmente a peça que eles vão encenar no final do ano, é segredo para os é pais, secreta. para os avós e todos os familiares. Mas é uma coisa que já demonstra assim, uma maturidade, sem modismos e uma mensagem muito bonita que vai ser feita. Com certeza. Então, parabéns, né, pelo seu trabalho Muito lá na nossa escola. obrigada. Parabéns para vocês também pelo programa, que está maravilhoso, né? Pelo trabalho de vocês enquanto educadores. Sou fanzaça de vocês. Obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, talvez difícil de responder para um artista. É mais fácil fazer rir ou fazer chorar? É uma pergunta bastante complexa, né? Eu acho que, assim, tudo depende do termômetro da plateia. Existem plateias que são muito fáceis de você levar para o riso, né? Dependendo do espetáculo, do elenco, né? Da interação do grupo. Agora, tem plateias que vão assistir uma comédia, mas elas estão mais fechadas, né? Não se sabe por quê. Talvez porque o tempo esteja chuvoso, teve trânsito para chegar. Então, a plateia ela chega um pouco fria, ela demora para esquentar. Aí quem chora é o artista. Pois é, aí o artista que fica lá em cima, assim, ai meu Deus. Mas acho que ambas as coisas, elas devem ser trabalhadas com muita responsabilidade, né? Eu acho que melhor é você chegar num ponto de uma emoção, que às vezes ela não se externaliza da parte do público, mas ela é verdadeira, né? Do que você ficar ali querendo tirar do público uma lágrima, querendo tirar um riso que, na verdade, às vezes não é o enfoque, né, da peça, é a mensagem em si que está sendo passada. Não, perfeito, Flávia. E hoje nós vamos estrear aqui o nosso bloco novo que nós tanto anunciamos, né, pai? Finalmente. Finalmente.
Então vamos lá, vou convidar você que está em casa para vir assistir conosco o que você gostaria que os seus pais soubessem. Finalmente, hoje vamos começar com o quadro O que você gostaria que os seus pais soubessem. Recebi muitos e-mails e fiz um apanhado hoje de algumas mensagens dos jovens que me mandaram. Então, de mais ou menos o seguinte: toda vez que eu me comporto mal, é porque eu quero chamar a sua atenção. Eu estou me formando e tudo que vocês me ensinam, eu aprendo. Se tudo que eu peço eu ganho na mesma hora, se a comida chega até mim sem eu precisar levantar, as roupas passadas, lavadas, se eu não preciso fazer nada, eu vou aprender e vou me tornar um adulto dessa mesma forma, controlador, dominador, e vou querer sempre agir mal para chamar a atenção. Mas eu tenho uma boa notícia. Tudo isso que eu aprendi, eu posso desaprender. Eu sou como um cimento, maleável, até certo ponto. Eu estou crescendo. Então, por favor, todas as vezes em que eu fizer algo de negativo, eu estou querendo dizer: olhe para mim, converse comigo, me dê atenção. Em vez de me levar para o psicólogo, me matricular em cursos extracurriculares, para um terapeuta, apenas me dê atenção. Não tem nada melhor do que ter a atenção do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, todos conversando, brincando comigo. Então, por hoje, essa é a nossa dica. E você que está em casa, gostou desse quadro e tem alguma sugestão, alguma ideia para nós? Mande um e-mail para jucaresevocê@gmail.com, não é mesmo, pai? Verdade, Thaís. Se todos nós que somos pais soubéssemos disso e colocássemos em prática, o relacionamento pais-filhos, filhos-avós ia ser muito mais fácil. É verdade. Bem, Flávia, qual a idade ideal para se começar nas aulas de teatro? Existe muita controvérsia em relação a isso, né? Muitas escolas aí debatem a respeito disso, né? Muitos profissionais. Eu acredito que, de acordo com a minha formação, o ideal é que o aluno já esteja alfabetizado, né? É possível fazer aulas de teatro com alunos ainda não alfabetizados, porém é uma parte mais de jogos teatrais, né? Quase como uma recreação, é um desenvolvimento mais para a expressão corporal, expressão vocal, né? Jogos, mas o teatro ele exige a leitura, né? Porque trabalha-se a dramaturgia, trabalha-se com a apresentação de cenas, os alunos precisam ler, precisam debater entendimento de texto, interpretação do texto enquanto atores e também na parte literária da coisa mesmo, né? Compreender esse texto. Então, eu acredito que a partir dos 6, 7 anos, a partir do momento que o aluno está sendo alfabetizado, é o ideal. E com certeza. E é possível interagir a matéria de teatro com as outras matérias? História, geografia, português, matemática? Com certeza. Eu acho que sim, né? Eu acho que até essa interdisciplinaridade é muito importante para o teatro e para as outras matérias, né? Você vê até um exemplo muito grande disso, que eu observo, esses professores de cursinho, né? Eles têm essa alegoria já teatral, quando vai falar principalmente de uma obra literária, ou vai explicar uma equação de matemática que é muito complexa. Eles utilizam, né, essa técnica, exatamente, né? Levar isso para a sala de aula, que não só no cursinho, também é muito interessante. E nas aulas de teatro também, né? Muitas vezes os alunos, eles trazem exemplos de coisas que aconteceram em determinada matéria, um exemplo de uma passagem que eles aprenderam em história, como transformar aquilo em cena. É muito legal, porque abrange mais o aprendizado, tanto do teatro quanto da matéria. E facilita o trabalho do professor. Exatamente, né? Dos dois, né? Com certeza. Do professor de teatro e do professor da matéria. Exatamente. A salvação do mundo é a parceria. Com certeza. Em todos os sentidos, né? Com certeza. Quando nós abrimos as aulas de teatro lá no Jucares, de início se apresentaram, né, como voluntários, né, que são aulas opcionais, extracurriculares, aqueles alunos assim, mais desenvoltos, né, mais sapecas. Mas depois de um certo tempo, aquelas crianças que eram mais tímidas começaram a fazer as aulas. Sim. E a gente já nota assim uma mudança bem significativa neles.
Existe algum trabalho específico para aquela criança que tem uma timidez maior do que os outros? Eu acredito que sim, né? O trabalho ele é realizado, mas não de forma assim, não excludente, né? Não deixando a criança como, os tímidos a gente vai trabalhar assim, o pessoal que já não é tão tímido. É uma coisa no geral, mas o professor tem que ter esse feeling de saber qual que é o aluno ali que vai ter mais dificuldade de se relacionar com o outro, né? Às vezes mais dificuldade de se expressar, vai falar um pouquinho mais baixo, né? E aí vem esse trabalho corporal, esse trabalho de expressão vocal, que vai colocar o aluno, além de elevar a autoestima dele, além de deixar ele mais confiante com ele mesmo, vai deixar ele com mais facilidade de participação, ele vai ser uma pessoa mais ativa, né? Ele vai conseguir trabalhar em conjunto com muito mais facilidade do que se ele nunca tivesse feito a aula. Tudo isso que ela está dizendo tem muito a ver com a metodologia de Glenn Doman, que é a base do nosso trabalho como educadores lá no Cavalinho Branco e no Jucars. Esse ambiente de normalidade, a criança com dificuldade não se perder e ao mesmo tempo crescer junto com todos. Por isso que é importante saber aonde o filho está fazendo um curso de teatro, a formação, a capacidade do professor. Exatamente. Porque não é só fingir, decorar papéis ou não. Todo um trabalho muito importante que é desenvolvido. Com certeza. E pai, sabe quem veio nos visitar hoje? O Alessandro da Arte Cor, um dos nossos apoiadores culturais, com uma dica maravilhosa para você que está aí em casa. Vamos conferir? A Arte Cor é uma oficina que é especializada em funilaria e pintura, que o foco dela é conserto de lataria, a pintura dessas peças. Tem serviço de martelinho também, terceirizado, a gente costuma pedir para estar agendando o conserto, para a gente estar realizando isso certinho. Mas o foco dela principal é recuperação de peças de lataria e o retorno e carros segurados, que é onde as principais companhias de seguros são a Porto, a Itaú, a Bradesco e a Zurich. O diferencial da Arte Cor são seus trabalhadores. Um grande contingente de seus trabalhadores são formados por ex-funcionários de companhias de seguro, principalmente da Porto Seguro. Eu mesmo sou ex-funcionário da Porto Seguro. Temos um consultor externo, que é meu pai, está há 47 anos no mercado, também foi funcionário do Porto Seguro, gerente de oficinas da Porto Seguro. E esse é o grande foco, a experiência que esses profissionais possuem no mercado. O padrão são 4 vezes para Porto Seguro e 3 vezes para as demais companhias de seguro. Uma promoção especial que a gente pode fazer, cliente Porto Seguro, a gente consegue estar fazendo em 5 vezes a franquia do segurado. Bom, dicas nós temos várias no Facebook da Arte Cor, que vocês podem estar acessando através também do Face da Jucars Faria, mas uma das últimas que a gente colocou é a respeito de conservação de ar-condicionado interno, limpeza de ar-condicionado, que vocês podem estar acessando através do Facebook certinho para estar dando uma olhadinha. O telefone principal 29280854 e 4473-1418. E você que está em casa, gostou da dica do Alessandro? Temos muito mais. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Me espere. Existem aí vários programas, né, de ação cultural que facilitam, possibilitam iniciativas teatrais, tanto cinematográficas também, na área das artes visuais, enfim, tem a Lei Rouanet, né, o PROAC aqui em São Paulo, que também são meios que facilitam, que tornam o trabalho totalmente possível. Jucars e você. Apoio cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Liquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Arte Cor Automotiva.
estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com a Flávia Desoldi, uma pessoa assim encantadora, fantástica. Flávia, fala pra mim, qual o seu maior sonho? Atualmente, o meu maior sonho, eu acho que é poder estar aí trabalhando, continuar trabalhando com teatro, né? Ensinar isso que eu aprendi a fazer para os alunos, continuar trabalhando como atriz, né? Tá aí pelos palcos de Santo André, de São Paulo, do ABC, enfim, de outras regiões. E é isso, acho que a gente tem que ir de grão em grão. Você sabe que eu já assisti algumas peças suas e você dá um show mesmo. Ai, que no bom. palco. Dá de parabéns. Muito obrigada. Também me estudou aonde? Jucares. Aluna Jucares. Flávia, quem quiser fazer a aula de teatro, assim, qual o primeiro passo? O primeiro passo é verificar se existe a disponibilidade, né? Porque a aula de teatro é algo muito bacana, é algo que, assim, divertido, prazeroso, porém, existe um comprometimento, né? Então, não adianta a pessoa falar, eu quero fazer aula de teatro, porém ela não está comprometida a decorar um texto quando precisar, né? A fazer uma leitura em casa, a não faltar, né? Eu falo isso muito com os alunos do Jucares. Não tem problema faltar, o problema é faltar e não avisar. Avisar um amigo, porque às vezes o amigo, né, trouxe alguma coisa para fazer na aula e aí o outro falta, ele fica meio perdido. Então o amigo já sabendo, meu parceiro de cena não vem, eu chego, converso com outra pessoa. Então são essas coisinhas básicas que fazem parte do comprometimento, como em qualquer outro curso. Ou seja, vida de artista é de muito trabalho. Com certeza. E responsabilidade. Exatamente. E o sucesso vem quando se faz isso com amor e boa vontade. Exatamente. E Flávia, qual a maior dificuldade dentro do teatro? Acho que hoje em dia é espaço, né? Por questões de que existem muitas companhias, existe muita gente aí no mercado fazendo muita coisa, tem muito espaço, porém acredito que é como o trânsito, né? Vai chegar uma hora que vai ter mais carro do que gente, então chega um momento em que existe mais gente para apresentar do que espaço, então você tem essa dificuldade com alocação, com pauta, às vezes você tem um espetáculo que está pronto, que está tudo para entrar em cartaz, mas você não consegue uma data, tá tudo fechado, você tem que ver isso com muita antecedência, às vezes com antecedência você não consegue ver, porque você não sabe qual vai ser o prazo do espetáculo ficar pronto. Então, acredito que, em primeiro lugar, é a localidade, assim, um local para você apresentar. E as verbas para se montar uma peça teatral? Sim. Da onde ela vem? Existem aí vários programas, né, de ação cultural que facilitam, possibilitam iniciativas teatrais, tanto cinematográficas também, na área das artes visuais, enfim, tem a Lei Rouanet, né, o PROAC aqui em São Paulo, que também são meios que facilitam, que tornam o trabalho totalmente possível. Porém, também, você precisa ter um projetinho bem bacana, né, uma proposta pedagógica, didática de um espetáculo que seja legal, né, que tenha o incentivo a algo, né, não pode ser um espetáculo gratuito. Você vai estar trabalhando aí com algo governamental, estadual, que preza por um selo de qualidade. Poxa, Flávia, o nosso bate-papo tá uma delícia, mas eu vou convidar vocês e você que está aí em casa para assistir a mensagem do educador com a gente. Vamos lá! Hoje foi um programa assim muito especial, não posso deixar de comentar isso. Primeiro a Flávia falando da importância dos seus pais na escolha da sua carreira, indo com ela em teatro, e shows, e coisas artísticas, e afloraram tudo isso. E depois, esse depoimento tão bonito aí do brilho no olhar, de duas pessoas que aprenderam a profissão como pai, deram continuidade a isso. Então, parabéns a vocês, pais da Flavinha, e parabéns aos pais desses dois irmãos aí que têm um amor e um carinho muito grande quando se referem ao Senhor. E a nossa mensagem do educador de hoje também tem muito a ver com essa história de pai. É a história do homem da capa preta e do chapéu de aba larga. Como todo adolescente, eu tinha a maior vontade de estudar à noite. Mas enquanto não tinha outra alternativa a não ser de manhã, meus pais nunca permitiram. Aí surgiu a oportunidade. Todos os alunos
do primeiro ginásio estadual de Vila Assunção, foram transferidos para o segundo ginásio estadual de Vila Assunção, que ia ser da escola Ângelo Risse. E lá, o 5º ano ia ser à noite. Sonho realizado. Não sem antes ouvir todos os perigos da noite, as companhias, a história dos maconheiros, porque naquela época a droga mais perigosa lá era a maconha, então os pais tinham uma preocupação muito grande em relação a isso. E lá fui eu, feliz da vida, estudar à noite. Voltávamos, eu, o Álvaro, a Norma, a Darcy e a Inês. A Inês era a menina mais alta do mundo, sempre brincava muito com ela. Estávamos voltando, conversando, a irmã noite estava garoando um pouquinho. Nisso, o Álvaro olha para trás e diz: olha, tem um homem com uma capa preta e um chapéu enorme, ele está nos seguindo. As meninas todas olharam, eu também olhei, e lá vi aquela figura espectral, assim, com a garoa, as luzes dos postes, né, iluminando um pouquinho por causa da noite, da neblina. E aí eu falei para eles assim: olha, eu vou agachar aqui fingindo que estou amarrando o sapato, e vocês disfarçadamente apressem o passo. Todos concordaram, menos o Álvaro, porque assim que ele falou do homem da capa preta, ele já saiu correndo e largou todo mundo ali. Elas toparam na hora, falando para mim tomar cuidado, e eu abaixei e fiquei ali amarrando o meu sapato. Quando o homem se aproximou, eu, com toda a minha coragem, dos meus 12 anos de idade, virei para ele e disse: pai, o que você está fazendo aqui? Ele me disse: resolvi usar a capa de boiadeiro, que fazia muitos anos que eu não usava, e este chapéu de aba larga que você me deu no meu aniversário. As minhas amigas já tinham desaparecido e entrado correndo em suas casas. E eu voltei todo emburrado para casa. Que usar a capa, usar o chapéu novo, nada. Ele tinha ido, era me visitar, me vigiar, melhor dizendo. E eu fiquei assim muito bravo por causa disso. Minha brabeza durou só até o dia seguinte, quando as mães das meninas foram até em minha casa me elogiar para minha mãe, da coragem que eu tinha tido de enfrentar aquele homem que podia ser um tarado, um maconheiro. E minha mãe teve muita dificuldade para segurar o riso, porque ela sabia exatamente que aquele homem da capa preta era o seu esposo, o meu pai. Passados 45 anos daquela noite, eu agora como pai, como avô, como educador, diretor do Cavalinho Branco, do Jucárez Faria, eu sinto como faz falta pais de capa preta e de chapéu de aba larga. Indo, dando umas incertas, vendo quem são os amigos dos filhos, como eles se comportam quando estão à distância, quais os caminhos, quais os percursos, como se comportam no trajeto, acompanhando, querendo saber quem são os amigos, quem são os amigos, quem são os irmãos dos amigos dos seus filhos, quem são os pais dos amigos dos seus filhos, enfim, se cercando de toda a informação necessária, principalmente dos amigos virtuais. Você que é pai, você que é mãe, use uma capa preta em vez em quando. Saiba onde seu filho anda, com quem ele anda, com quem está fazendo. Se precisar, eu empresto a minha, que como diretor eu uso todos os dias. Usei com as minhas filhas e deu certo. Felicidades. Obrigado, pai, por essas incertas que o Senhor deu na minha vida, para que eu nunca fosse por caminhos errados. Saudades. Parabéns pela mensagem, viu, pai? Nós tivemos a felicidade de conhecer o homem da capa preta. É verdade, que saudades, né? Verdade. Flávia, você também conheceu o Vodi, né? E fala pra mim, assim, alguém que te influenciou, os seus autores, os seus atores preferidos, qual a sua influência? Eu sempre gostei muito de Monteiro Lobato, quando eu era criança, né? E aí, quando eu tive a oportunidade até de escrever um espetáculo infantil que a gente ficou em cartaz ano passado, ele tem muito essa coisa do Monteiro Lobato, da fábula, né? Do personagem
fictício, claro, que vai interagir com personagens já consagrados, essa coisa da fábula, né? Dos personagens que se comunicam. E eu acho que essa coisa do Monteiro Lobato, ele é bastante teatral. Eu sempre gostei muito disso na infância. E aí depois, quando eu cresci, eu sempre fui muito fã de cinema, de teatro também, né? E o Paulo Altran, que foi um excelente ator que perdemos aí recentemente, faz uns anos. E foi meu professor. Foi? Puxa vida. Pessoa iluminada. Assim. Com certeza. Né? Temos aí hoje Fernanda Montenegro, porém também temos grupos fantásticos que estão fazendo teatro, como o Parlapatões, o Galpão, né? Que é um grupo muito conceituado, se apresentou muitas vezes fora do Brasil. Tem uma companhia em São Paulo que se chama Os Fofos Encenam, que eu sou muito fã do trabalho deles. Eles fazem um trabalho de ocupação, então eles vêm aqui, é um estúdio, então eles vêm aqui, fazem uma peça que se passa no estúdio mesmo. Tem esse trabalho, uma pegada diferente, né? Que é de lugares alternativos. Tem muita gente aí fazendo coisa muito boa. O país é rico. Riquíssimo, né? Em artistas, não é? Com certeza. Todas as artes. Com certeza. Flávia, você já recusou algum papel? Já, algumas vezes. Eu acredito que assim, acontece como qualquer outra profissão. Existem propostas bacanas e propostas não tão bacanas, né? Às vezes nem financeiramente, às vezes é por questões de gosto pessoal mesmo, né? Principalmente o ator, o trabalho do ator, ele é muito sensitivo. O ator, ele tem que estar ali disposto com o corpo, com a alma, né? Com os pensamentos dele, com a ideologia dele. E aí quando existe essa proposta de um trabalho que às vezes não encaixa muito bem, né, com a nossa personalidade, com o que a gente está predisposto a fazer, melhor que a gente tenha a fazer é recusar, para que outra pessoa que tenha essa predisposição encontre esse trabalho e realize ele da melhor maneira possível. Olha, já que nós falamos tanto de teatro, né, a nossa dica cultural para o nosso querido telespectador é sobre teatro também. Então, vamos lá. E você que está em casa, vem com a gente. E hoje a nossa dica cultural é da banda O Chefe da Casa. É uma banda maravilhosa que mistura rock com elementos africanos, em canções próprias e em covers também. Eu tô com um CD deles para sortear para você. Então manda um e-mail para jucaresevocê@gmail.com. E também tem um par de ingressos para o show do Marco Luque, o do CQC, o do Motoboy, da Mix. Então corre mandar o seu e-mail que está imperdível. Gostou, Flávia, da nossa dica? Adorei. Acho que aí dá para rechear o final de semana de coisas boas. Olha, você sabe que nós estamos aqui cheios de perguntas ainda, mas o nosso tempo, Flávia, ele voa aqui dentro. Não sei o que acontece com o relógio quando entramos aqui. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores e os seus contatos, para quem quiser saber um pouquinho mais. Tá, joia. Primeiro de tudo, queria agradecer vocês. Muito obrigada pelo convite, tá? Um prazer Nós estar que agradecemos. Aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Eu queria mandar um beijo pra turma do Jucares, posso? Claro. Pra minha turma do Jucares, um beijo pra todos vocês, meus queridos, né? Estaremos lá essa semana, nas próximas semanas aí. Temos muitas coisas legais, né? Estamos aí escrevendo o nosso espetáculo, em processo de montagem. Vão ao teatro, façam teatro, leiam teatro, enfim, vivam teatro, porque é muito bom, tem muita coisa boa, é muito agregador, né? Eu faço parte de um grupo, o meu grupo se chama Teatro da Sintonia. A gente trabalha com espetáculos infantis, com espetáculos que são adaptações de obras literárias, né? Quem quiser entrar em contato, a gente tem um blog, é www.teatrodasintonia.blogspot.com. Né? E o meu telefone para contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, é o 97234-1783. Lembrando que no próximo semestre teremos novas turmas de teatro lá no Jucares. Para quem estiver interessado, venham conhecer, venham fazer uma aula experimental, venham com a gente, porque vai ser bem bacana. Olha, ela dá um show mesmo, né? Com certeza. Parabéns, viu, Flávia? Muito obrigada pela sua presença. Foi, assim, muito enriquecedor para nós, né, pai? Verdade. Espero que vocês tenham gostado, porque o Jucares e você é feito para você. Com todo amor,
e carinho e competência dos nossos convidados, da equipe, da produção e de todos aqueles que nos dão os respaldos necessários, cuidando dos nossos alunos lá no Cavalinho Branco e no Jucárez Faria, enquanto a gente passa essas mensagens tão bonitas e importantes para vocês. Obrigado e fique com Deus. É verdade, pai. É feito com muito amor e muito carinho mesmo. Gostaria de agradecer mais uma vez a Flávia, a Sandra e o Alessandro que estiveram presentes no nosso programa. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Pelos mares ela vem, Janaína. Na estrada que eu caminhei, às vezes